Eu acho que o que eu mais cobro de mim mesma, como eu já disse, é esse equilíbrio entre a parte profissional e a parte afetiva, familiar, em especial com relação aos meus filhos. E eu acho que um dos grandes papéis que eu tenho é de ser mãe. Eu acho que a coisa mais importante é ser uma boa mãe com os defeitos que todo mundo tem. Olá, o Contraponto está de volta e hoje temos a satisfação de entrevistar uma mulher poderosa e vitoriosa. Está aqui conosco hoje a desembargadora Cristine Santini. Tudo bem, desembargadora? Tudo bem. É um prazer tê-lo conosco. É um prazer vir aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Desembargadora, a Lei Maria da Penha foi recentemente aplicada em benefício de um casal homossexual. A senhora concorda? Na verdade, a Lei Maria da Penha foi editada exatamente para a proteção das mulheres, porque o índice de violência familiar contra as mulheres é muito grande, não só no Brasil, como em vários países do mundo. A meu ver, se a lei começar a ser aplicada de forma indiscriminada a qualquer tipo de violência familiar, ela vai perder o sentido de ser. Vai perder. Então, a meu ver, essa lei deveria ser aplicada só nos casos para os quais ela foi criada. Isso não impede que nos outros casos de violência familiar sejam aplicadas situações análogas, medidas análogas, mas não a aplicação da lei em si, porque senão ela vai ser, a meu ver, enfraquecida. Desembargadora, a senhora acha viável que um ex-marido que não pague a pensão alimentícia possa cumprir pena de sua prisão em seu próprio domicílio? Acho que não, acho que ele tem que cumprir com a responsabilidade dele. Se ele fez o filho, ele vai ter que pagar por isso. Se ele acabou não pagando, ele vai ter que ficar preso. Deve ser preso. Bom, aí seria engraçado, né? O cara não paga a pensão e fica preso dentro de casa, né? Seria estranho, porque ele nunca vai conseguir pagar a pensão. Se já preso, já não consegue pagar a pensão, e se em casa, ele nunca vai conseguir. Então, acho que a ideia seria talvez negociar um prazo ou criar uma situação para que ele pudesse ou ser viável ou pagar com serviço de Estado, não sei, qualquer coisa do tipo. O problema é que no caso de ser encarcerado, você não sabe como vai prover o dinheiro para ele pagar a pensão atrasada. Ah, não, ele tem que cumprir na cadeia, não está cumprindo com seus deveres como um pai, tem que cumprir na cadeia mesmo. Eu acho que ele tem que cumprir igual outro criminoso, porque se ele ajudou a conceber o filho, e ele depois ele tem que cumprir as obrigações dele, tem que cumprir a lei. Vai pagar na cadeia. Ele negou a pensão por um filho dele, acho que ele tem mais que pagar mesmo. Este é um outro caso bastante polêmico, porque recentemente foi abolida a prisão do depositário infiel. Então, a única prisão civil que remanesce no direito brasileiro é a prisão do devedor de alimentos. Essa prisão do devedor de alimentos tem a função de coagir o devedor de alimentos a cumprir a obrigação. Porque, na verdade, o que são alimentos? É o mínimo necessário para que o alimentando sobreviva. E, normalmente, são crianças, são menores impúberes. Então, a ideia é coagir. Eu não vejo como abrandar a prisão para uma prisão domiciliar. Ou essa prisão existe, ou se acaba totalmente com a prisão. Caso contrário, o objetivo vai ser completamente frustrado. Vai ser frustrado. A senhora acredita que o estupro seja crime de ódio ou crime de atração? Essa é uma pergunta bastante difícil de responder. Eu acho que o estupro envolve uma tremenda violência, seja como for praticado. É uma tremenda de uma violência. E envolve um distúrbio psicológico da pessoa que pratica o crime. Então, acho muito difícil falar em ódio ou em atração. Só uma pessoa tremendamente perturbada é capaz de cometer seja ela pro lado do ódio ou da atração. Mas envolve um distúrbio psicológico muito grande. Mas a senhora já viu ao longo da sua profissão os dois casos? Um estuprador, eu diria, em alguns momentos ligado ao ódio. Eu vou confessar, eu trabalhei muito pouco com direito penal. Eu trabalhei com direito penal só no comecinho da minha carreira e, mesmo assim, eu fui juíza numa cidade de interior muito pacata, José Bonifácio, perto de São José do Rio Preto. Então, existiam crimes muito comuns, muito simples. Eu trabalhei muito pouco com o direito penal, mas eu acredito que exista as duas vertentes, o motivo do crime.
Mas, ou até mais vertentes, né? Ou até mais, com que certeza. Partam desse princípio psicológico. Exatamente. Mesmo porque nós sabemos de casos de estupro, por exemplo, em crimes contra o patrimônio. As pessoas entram para roubar e acabam praticando estupro, até para que as vítimas não se reportem à polícia. É uma maneira de intimidar as vítimas. Não sabia. Por quê? Isso é comum. Tentar intimidar a vítima para que ela não se movimente. Através do estupro? Através do estupro, para que os outros fiquem quietos. Quanto maior a violência no assalto, menor a reação dos outros. É verdade. Agora, voltando ao assunto homossexual. A senhora é a favor da adoção de crianças? Esse é um assunto mais polêmico ainda. A adoção de crianças por homossexuais, ela não é muito bem vista. Porque qual é o interesse primordial da adoção? É o interesse da criança, não é o interesse do adotante. Os adotantes querem ser pais, mas a criança tem o direito de ter uma família. E, em tese, a família é formada por um pai, por uma mãe, por aquelas figuras tradicionais. E a gente sabe que quanto mais tradicional, mais tranquila for a família, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. Então, em tese, uma criança pequena que tem a possibilidade de ser adotada por um casal heterossexual ou um casal homossexual, com certeza vai ser dada prioridade para o casal heterossexual. Só que existem outros casos que nós não temos como assim ignorar a existência. Existem crianças de 6, 7, 8, 9, 12 anos de idade que não são adotadas. O que é melhor para esta criança? Não terão a chance numa família tradicional. Porque as pessoas normalmente preferem crianças menorzinhas, para criarem exatamente como se fossem filhos naturais. Nesses casos, dessas crianças maiores, e havendo homossexuais interessados na adoção, tem que se discutir com muita cautela o que é melhor para a criança. É melhor para a criança ficar internada numa instituição, num lugar que normalmente tem uma frieza. Ou ir para um lar. Ou ir para um lar, ainda que um lar que não seja exatamente o tradicional, o padrão. Eu acho que há homossexuais tremendamente preparados para dar amor, para dar carinho, e pessoas bem intencionadas, pessoas maravilhosas que podem criar uma criança com todo conforto, com todo carinho possível. Aí eu não veria como obstar essa adoção. Mas eu acho que deve haver isso não só nas adoções por homossexuais, mas nas adoções por heterossexuais também. Um estudo psicológico, um estudo social muito bem feito, independente da sexualidade, para preservar a criança, para, na verdade, preservar a garantia da criança, a garantia psicológica e a garantia física da criança. Se esse estudo for muito bem realizado, eu não vejo como não aceitar, mas eu acho ainda que a jurisprudência vai demorar algum tempo. Né? Eu acho que é tudo um início. Estamos caminhando em todos os sentidos, né? Já existem, porque na verdade não existe hoje adoção, não existe possibilidade legal de um casal homossexual adotar uma criança. Mas nada impede de que um deles adote a criança sozinho, porque é possível a adoção por uma pessoa só. Então, já existem crianças que estão sendo criadas por homossexuais. Estão sendo criadas por homossexuais com sucesso. E a senhora acha que existe um pouco de preconceito ainda nessa questão? Por, de repente, até privilegiar não, mas aceitar uma adoção por um homem solteiro, mas, de repente, não aceitar lá um casal homossexual? A senhora acredita que ainda haja um certo preconceito? Na verdade, o que eu acho que sempre ocorre, isso é uma coisa natural, existe a maioria e a minoria. As minorias sempre são vistas com reserva, sejam elas minorias sexuais, minorias religiosas, minorias qualquer coisa. Elas são vistas com reserva, por quê? Porque a maioria domina, ela tem o pensamento dominante. Então, os direitos das minorias, muitas vezes, não são respeitados, não digo respeitados, mas não são bem compreendidos. E eu acho que esse é um caso absolutamente típico de um direito de uma minoria que está sendo julgado pela maioria. Então, a maioria tem que flexibilizar pouco a pouco para conseguir situar a questão de uma maneira mais natural. Mas isso eu acho que vem com o tempo, sempre. Tá? Mas numa adoção, sempre o interesse primordial é o da criança. Desembargadora, a senhora acha acertada a lei que desse ao filho adotivo o direito de obter informações sobre o pai biológico? Ou a senhora acredita que isso
pode inibir os adotantes? Essa é uma outra questão também bastante difícil de resolver, porque existem dois interesses em comum. Os adotantes querem aquela criança dentro da sua família, tentando apagar o passado. Sem dúvida. A pessoa adotada, quando criança, eu não vejo possibilidade nenhuma disso acontecer, mas quando adulto, ele terá com certeza uma curiosidade natural de saber de onde ele veio, Até qual porque é a pela sua lei ou não, história. ele terá uma vontade própria que a lei ou os pais não Eu poderão não impedir. vejo óbice, eu não vejo óbice. Eu acho que uma adoção tem que ser uma coisa muito planejada. E, inclusive, hoje, as tendências é que os casais que venham a adotar crianças, eles são, assim, de certa forma, doutrinados pelos psicólogos, pelos assistentes sociais, para que contem para a criança de uma maneira bastante delicada quando muito pequenos e depois de uma maneira mais direta quando forem adultos, de que são adotados, porque isso leva uma tranquilidade maior da própria criança e do casal. E o medo Então, da revolta daquela criança? eu acho que se a criança for preparada desde que ela nasceu, essa revolta não existirá. O que pode existir é uma curiosidade que todo ser humano tem de saber de onde ele veio. Do mesmo jeito que nós, que não somos adotados, às vezes vamos procurar na árvore genealógica quem são os nossos antepassados, de que lugares vieram. Eu tive uma vez uma experiência de um casal inglês que adotou uma menina brasileira. Isso não foi na carreira, foi uma experiência pessoal. E eles periodicamente traziam a menina ao Brasil para que ela visse o local da onde ela surgiu. Olha. Então, para que ela conhecesse a cultura da origem dela. Isso eu achei muito interessante. Era um casal muito, muito simpático. E eles traziam a menina periodicamente para o Brasil, exatamente com a família toda, porque eles tinham, inclusive, filhos Interesse que ela conhecesse filhos naturais, para que o conhecesse a país cultura. de origem. Exatamente, para que mantivesse aquele senso de eu vim deste lugar. Desembargadora, agora faremos um pequeno intervalo. Fica aí que voltamos já. A magistratura tem que tomar muito cuidado com a nossa função, porque a nossa função não é acabar com os processos. A função de um juiz é resolver o problema das partes. O dia que a magistratura perder essa noção de que a nossa função é social, eu acho que vai ser um horror, vai ser realmente terrível. Desembargadora, sei que eu já estou te bombardeando a senhora com perguntas polêmicas, mas agora vamos piorar um pouquinho. Partir da vida profissional para a vida pessoal. Conte para nós, em que percentual a sua vida profissional afeta a vida familiar? Eu acho muito difícil dizer em percentual. E, de qualquer forma, eu acho que não existe assim, a vida profissional afetando a vida pessoal. Eu acho que elas interagem. Eu tento manter um equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Eu não gostaria de ser uma excelente profissional e uma péssima mãe. Ou então ser uma excelente mãe, uma excelente esposa e uma péssima juíza. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio e essa busca do equilíbrio é constante. É óbvio que às vezes tem casos mais complicados, que a gente tem que se dedicar mais, e isso acaba tirando um pouco do tempo da vida pessoal, mas também, às vezes, existem problemas pessoais que acabam tirando um pouco do tempo da vida profissional. E esse equilíbrio, eu acho que é possível manter. Não é fácil, mas é uma tentativa constante. Desembargadora, as decisões mais dramáticas, aquelas que causam de fato decepção e tristeza, de alguma maneira interferem no seu humor? Eu acho que sempre interferem, porque, na verdade, existem alguns casos que, às vezes, nem são os mais difíceis juridicamente. Porque existem casos que são muito técnicos, são muito difíceis de julgar tecnicamente, mas que não têm um envolvimento emocional. Existem outros casos, por exemplo, um que eu cito sempre, o caso que envolva guarda de menor, quando os pais brigam pela guarda. Esse caso leva um envolvimento emocional muito grande do juiz, porque o juiz tenta fazer o melhor e, na verdade, ele reza para estar fazendo o melhor.
porque ele nunca tem certeza de que a decisão dele É uma criança, né? é a perfeita. E- Ele espera que a decisão dele seja mais acertada dentro dos fatos que ele tem dentro do processo. Então, nesses casos, às vezes a gente vai para casa e continua pensando no caso. E se tratando de um judiciário, a velocidade não é amiga, né? Não é a favor, normalmente. São coisas que deveriam ser feitas com calma. Mas Com já existe certeza absoluta. uma pressão exatamente pela demanda, pelo atraso. Acredito que isso deva realmente... Isso eu acho que é um outro ponto muito interessante a ser acessado. Muito se fala em estatística. Eu acho que a estatística é importante. Não vamos dizer assim, não, podemos dar uma sentença ou um acórdão, um voto por mês brilhante de 250 laudos. Não adianta. Isso não é razoável. Mas tampouco é razoável falar, eu dou 50 votos por dia, porque, obviamente, 50 votos por dia, a qualidade não vai ser boa. É humanamente impossível você julgar, né? A magistratura tem que tomar muito cuidado com a nossa função. Porque a nossa função não é acabar com os processos. A função de um juiz é resolver o problema das partes. O dia que a magistratura perder essa noção de que a nossa função é social, eu acho que vai ser um horror, vai ser realmente terrível. É verdade. Desembargadora, agora conte para nós, o que mais te fascina ao judicar? Eu acho que exatamente com